sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou o Magalhães. Durante essa semana toda eu vou postar aqui alguns vídeos que foram produzidos pelos alunos da escola do município onde eu trabalho, aqui no Rio de Janeiro. Tá? Esses vídeos foram produzidos na aula de filosofia. Tá? Para mostrar o quê? Que os alunos do município são sábios, inteligentes e organizados. Para mostrar também a capacidade que o aluno tem de organização, de evidência e de clareza, como diz René Descartes. Então, diante disso tudo, vamos perceber o quanto os alunos participam e gostam de produzir coisas interessantes que ajudam na produção e na construção de seus conhecimentos. Então, vamos ver os vídeos aqui no canal Magalhães. Apresentação do trabalho de filosofia. Participantes do trabalho: João Gabriel Valvano Bastos, Joyce Silva de Andrade, Lara Parude de Jesus e Ana Beatriz Costa de Melo. Apresentaremos conceito de arianismo e heresia, seus dogmas, nomes dos fundadores das heresias, ano que a heresia surgiu, a doutrina da heresia, a proposta e a posição da Igreja Católica na época. A palavra heresia é um termo muito usado, mas o seu significado não é tão conhecido pela maioria das pessoas. Esta palavra tem origem grega, haeresis, se significa opção, escolha. Heresia é quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião, sendo assim quem pratica heresia é considerado um herege no latim. Heresia, heresis, significa opinião, sistema, doutrina. Uma heresia é uma doutrina que se opõe frontalmente aos dogmas da Igreja, fora do contexto da religião. Uma heresia também pode ser um absurdo ou contrassenso. Esse termo era usado na Idade Média para designar pessoas que iam contra os ensinamentos da Igreja, tendo que a punição para estas pessoas seria morrerem queimados em praça pública para servir de exemplo aos outros e reforçar o poder da supremacia da Igreja durante a Idade Média. O arianismo foi uma das maiores heresias do período da chamada Alta Idade Média, isto é, o período de transição entre queda do Império Romano e a formação da cristandade ocidental, que surgiu no século IV a.C. e que colocava em xeque a Santíssima Trindade, um dos principais dogmas da Igreja Católica. Foi proposta por Ário, 272-337, um professor de Alexandria. A doutrina questiona a divindade de Jesus Cristo, que por ser criado pelo Pai, Deus, seria então um semideus. Item Ário, nascido na Síria em 256, formado na escola antioquiana. Item ordenado sacerdote por S. Alexandre em Alexandria em 318. Item possuía a fama de santidade e vida de penitência. Item exposição discreta de uma nova doutrina sobre Cristo, que ganhou força sobretudo entre os judaizantes, os ebionistas e os intelectualistas. Item conquista dos grandes, intelecto, e pequenos, eloquência, exemplo e gratia. Músicas, a sua doutrina baseava-se essencialmente no princípio da negação de Cristo como divindade. Ário e Eusébio de Cesareia procuravam uma razão que explicasse a Santíssima Trindade, e para diferenciar Deus, Pai, e Cristo, Filho, decidiram negar a este a sua divindade. A doutrina também questiona as referências bíblicas que destacam a fragilidade de Jesus quando está sob a forma humana. Se é um Deus, então por que sentir cansaço, dores e limitações inerentes ao ser humano? A doutrina foi alvo de intensos debates. Para estabelecer uma corrente única de pensamento, o imperador de Roma, Constantino I, 272-337, convocou o primeiro concílio de Niceia, no ano 325 d.C. O concílio contou com a presença de 318 bispos, na cidade de Niceia, Turquia. Após intenso debate, a doutrina do arianismo foi considerada uma heresia e a Santíssima Trindade passou a ser inquestionável pela Igreja Católica. Há religiões, contudo, que ainda se utilizam do pensamento e aceitam a posição de Jesus Cristo como menos divina que o Pai, Deus. O mesmo ocorre com a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. No fim do concílio, a Igreja chegou à conclusão e declarou Ário como herege e que seus ensinamentos eram heréticos. A Igreja respondeu com: Jesus Cristo não é uma criatura, Cristo é Criador, Cristo é Deus,
ele não teve início e também não terá fim. Nós, criaturas, fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, mas Cristo não, ele é o Criador. No mesmo concílio houve também a inserção do credo niceno que dizia que Jesus Cristo é Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Consubstancial ao Pai. Por que gerado ao invés de criado? Quem é criatura é criado, não é Deus, Cristo é gerado. Ele existe desde sempre, desde a eternidade. Assim a Igreja também foi passando a entender o mistério da Trindade. O Senhor é um Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Coisa que o arianismo também negava à Santíssima Trindade. E então, a Igreja no ano de 325 d.C., lutou contra a primeira heresia trinitária, que era a heresia contra a Trindade, e lutou também contra o arianismo que dizia que Cristo não era Deus. Hora dos memes.